Vamos dar início a uma introdução ao livro de Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas é uma província romana. Quando alguém adere a alguma prática religiosa, uma síntese, uma introdução, nós vamos fazer agora. Quando alguém adere a alguma prática religiosa, uma das suas primeiras atitudes é transformar a religião num instrumento para controlar os outros. As pessoas saem dos vícios, das cadeias, das prisões, e entram na religião para ter liberdade e chega lá e encontra prisões. Pondo ou mantendo cada um, abre aspas, no seu devido lugar, fecha aspas. A história da coerção e da manipulação religiosa é longa e entediante. Não é de se admirar que algumas pessoas que conhecem a religião, apenas nesses termos, experimentam uma sensação de liberdade quando saem dela, quando a abandonam. Então o cara tá lá na desgraça, lá nos vícios, nas drogas, prostituição, traição conjugal. Entra na fé, encontra a religião, encontra Deus, procura encontrar-se com Deus através. Aí chega lá e encontra normas e regras e vai pro inferno e vai morrer e vai isso. Que quando ele sai, parece que tem um alívio. Ele sente um breve alívio. Experimenta uma sensação de liberdade quando saem daquela religião. O problema é que essa liberdade costuma ser de curta duração, porque vem, como Jesus falou, vem 7 aquele espírito que estava nele, que foi expulso. Vai pelo mundo afora, lembra-se daquele corpo, volta, encontra o corpo limpo, ele começou a praticar religião, parou de fumar, parou de beber, ficou só em casa. Encontra aquele corpo limpo e ordenado, pega 7 demônios piores e o estado daquela pessoa. Jesus falou isso. Jesus falou. Paulo de Tarso trabalhava com todo o empenho para adicionar outro capítulo à sua história sombria quando foi convertido por Jesus. Ele era judeu, aos pés de Gamaliel, severo, rigoroso. Uma experiência nova e radical. Uma vida livre em Deus, foi o que ele sentiu. Por meio de Jesus Cristo, Paulo aprendeu que Deus não é uma força impessoal que obriga as pessoas a se comportar de determinada maneira, e sim um Salvador pessoal que nos liberta para vivermos uma vida livre. Não com dogmas, com regras e com normas. Não é um quartel. Deus não nos força a nada de fora para dentro. Mas nos liberta de dentro para fora. Isso é fé, isso é cristianismo. Foi uma experiência gloriosa para Paulo e ele logo se pôs a espalhar a novidade, apresentando e convidando todos os que encontrava a abraçar essa vida livre. Nós vamos ler capítulo por capítulo e vocês vão entender isso aqui que está sendo lido nessa introdução. Em suas primeiras viagens, ele fundou várias igrejas na província romana da Galácia. Alguns anos mais tarde, sempre é assim. O irmão Brana disse que é 50 anos. 50 anos uma igreja vira denominação, se não tiver cuidado. 50 anos começam a entrar dogmas,
parâmetros, obrigações, rituais, tradições, e aquilo vira uma denominação. Perde o Espírito, perde a liberdade do Espírito Santo. Alguns anos mais tarde, Paulo soube que alguns líderes do ultrapassado sistema judaico percorreram aquelas igrejas questionando a compreensão e a autoridade do apóstolo. Sempre é assim. Encontram lá a coisa pronta, limpinha, adornada, e vão lá e começam a introduzir seus dogmas e seus preceitos. Eles também tentaram reintroduzir o antigo sistema, conduzindo aqueles cristãos que amavam a liberdade ao curral de regras e regulamentos religiosos. Agora é preciso ter um critério aqui. Tem normas na Bíblia, tem regras na Bíblia, mas isso se cumpre pelo Espírito, não por imposição. A diferença da lei e da graça é que a lei é imposta e a graça é amor, a graça é voluntariedade, é desejo na alma, de dentro para fora. É a diferença da lei para a graça que Paulo vai enfatizar nos Gálatas. Paulo, evidentemente, ficou furioso com os defensores do ultrapassado sistema judaico. Não é bem ultrapassado, porque Cristo é o cumprimento do judaísmo. O judaísmo não morreu, a lei não foi aniquilada. Cristo cumpriu a lei, ela está viva e operante em Cristo pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo te faz não se envolver com uma mulher, com uma prostituta. Só o Espírito Santo te faz não mentir, não roubar, não matar, não negar a divindade. Só. Então isso é a lei sublime, de forma sublime. Eu, porém, vos digo. Diziam os antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo. A graça faz isso. Paulo, evidentemente, ficou furioso com os defensores do ultrapassado sistema judaico, que empregavam táticas religiosas para intimidar os cristãos e obrigá-los a desistir da vida livre em Jesus. Mas ele também estava furioso com os cristãos por terem cedido à intimidação. É a falta de fé. Ó, vê se hoje não é assim. Você entra na igreja para ser livre. Nas denominações, todas elas, qualquer uma denominação. Se for denominação, não importa qual seja o nome. Você entra para ser livre. Aí começam a impor regras e normas. O Espírito Santo fica impedido de agir. A ação pela liberdade do Espírito Santo fica travada com regras e normas de igreja. Tem que ter igreja, tem que ter um grupo, tem que ter um local, tem. Mas pelo Espírito, me separa Paulo para uma obra, me separa Barnabé, me separa fulano, me separa ciclano. O Espírito Santo fala no meio do seu povo. Sua carta aos Gálatas teve o propósito de ajudar aqueles crentes. E a nós também, porque as cartas são atuais. A resgatar a liberdade original. Ela também nos orienta quanto à natureza do dom divino da liberdade. Isso é uma coisa de Deus, a liberdade. Ser livre, não estou falando livre de cadeias, de correntes, de horário de trabalho. Eu quero ter dinheiro para não trabalhar, para ser patrão, não ser prego. É um tipo de liberdade sobrenatural. Sobrenatural. Que está acima de todas as coisas. Liberdade de ser solteiro, liberdade de ter mulheres, liberdade de ter carro, liberdade de seja lá o que for. É algo sobrenatural. Uma orientação muito necessária, pois a liberdade é um dom delicado e sutil, facilmente deturpado e muitas vezes desperdiçado. Paulo foi criado
para acreditar que a lei de Moisés foi o presente mais precioso dado por Deus à humanidade. E foi. Ela não foi abrogada. Ela foi literalmente cumprida em Cristo. É incrível. Deus é incrível. Ele mostrou que a lei poderia ser cumprida, observada. Em seu Filho Jesus ele fez isso. É o espírito da lei. A graça é o espírito da lei. Nós somos salvos pela graça. Aí a graça vai e nos faz cumprir toda a lei. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem fez isso cumpre toda a lei. Vamos continuar aqui. Infinitamente superior aos caminhos sem saída dos pagãos. A lei de Deus, a lei de Moisés. Paulo estava convicto de que Jesus não podia ser o Messias, porque, segundo a lei, uma pessoa que morria da forma pela qual Jesus morreu, estava amaldiçoada, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo tinha essa convicção quando ele estava na lei. Saulo, quando ele ainda era Saulo. De forma passional, ele passou a se dedicar à punição aos judeus que se declaravam amaldiçoados como o Messias, por seguirem aquele Messias. Mas o encontro com o próprio Jesus obrigou Paulo a reconsiderar. Você teve um encontro com Jesus? Você realmente teve um encontro com Jesus? Ou teve um encontro com a igreja? Você realmente teve um encontro com Jesus ou teve um encontro com a religião? Teve realmente um encontro com Jesus? Ou teve um encontro com as finanças da igreja? Com as namoradas bonitas lá, moças bem vestidas e educadas e tudo mais? Você teve realmente um encontro com Jesus ou você teve um encontro com o cargo na igreja? Antes de encontrar Paulo, os gálatas praticavam um misto de costumes locais e gregos, no qual um misto de costumes locais e gregos no local que hoje é a região central da Turquia. Os gálatas ficavam situados lá onde hoje é a região central da Turquia. Acostumados a viver com medo do destino, da morte e dos deuses, eles se emocionaram ao saber que Cristo podia libertá-los desses medos a fim de que pudessem viver uma nova vida em Deus. O problema, o cara tá lá, uma nova vida agradando ao único Deus. O cara tá lá na mesa do bar, cheio de demônios, cheio de problemas, cheio de não sei o quê. Aí você vai com um folheto lá, com endereço de igreja, com obrigações, sem direção, sem vida, sem o espírito daquela mensagem. O cara não vai ter essa felicidade que os gálatas tiveram com Paulo. Por isso, quando chegaram alguns professores ensinando que para agradar a Deus, ao Deus de Jesus, eles precisavam realizar uma operação cirúrgica, que é a circuncisão, não podiam mais participar de nenhuma refeição na companhia dos vizinhos pagãos, por causa da alimentação oferecida aos ídolos, e teriam de adotar outras práticas judaicas. Os gálatas, eles ficaram confusos. Você entra na igreja para ser livre, e quando chega lá você encontra esses preceitos e essas obrigações e tudo, você fica meio confuso, porém não tem para onde ir. Os gálatas ficaram confusos. Mesmo assim, passaram a conciliar o sistema de Jesus com a lei de Moisés, até o apóstolo Paulo intervir. Tem que ter um profeta, tem que ter alguém com uma revelação maior. Essa é a grande verdade. Vamos ao contexto. Por volta de 49 depois de Cristo,
quando Cláudio se tornou imperador, em 41 depois de Cristo, depois que seu predecessor foi assassinado, ele queria paz. Ele não queria problema nem religioso, nem político, nem social. Mas os judeus começaram a criar problemas para ele. Religião. Religião. Eu sou a maior, eu sou a melhor, eu sou a verdadeira, a tua é errada. Política religiosa. Em 19 depois de Cristo, eles foram expulsos de Roma por causar tumulto. Havia muitos movimentos apocalípticos e rixas sobre qual versão do judaísmo era a correta. Qual é a versão hoje? Qual é a igreja verdadeira? Quando Deus vier julgar a terra, quando chegar o momento do julgamento, ele vai julgar por qual igreja? Pela Batista? E os católicos, e os assembleanos, e os das outras igrejas vão ficar como? Ah não, ele vai julgar pela assembleia, a mais antiga, há 100 anos. E os outros? Não vai julgar pela presbiteriana, pelo adventista, não vai julgar por nenhum. Deus julgará a humanidade pela sua palavra. Isso é uma inferência profética, um ensinamento do irmão Brana. Vamos continuar aqui. Mas agora eles estavam de volta e em maior número. O desejo de Cláudio era que eles superassem a intolerância contra os deuses dos outros cidadãos e convivessem em paz. É difícil ter paz onde há intolerância. Não suporta as diferenças. O crente da igreja tal não suporta a diferença do crente da igreja tal. O crente da igreja X não suporta a diferença. Tem que ser um par de vasos, um fardamento, uma coisa ordenada, feito como se fosse um exército, sei lá. Onde está Cristo nisso? Onde está o Senhor Jesus Cristo nisso? Por isso, resolveu restringir o direito de se reunirem. Lockdown religioso. No entanto, em 49 depois de Cristo, houve um grande movimento judaico em torno de um homem, da pessoa de um homem chamado Crestus, se supõe que é Cristo. Em seguida, Cláudio os baniu de Roma outra vez, mas 10 anos depois eles estavam de volta. Gente, a religião não é para isso. A religião não é para brigas. Tem até guerras por causa da religião. O apóstolo Paulo escreveu esse livro por volta do ano 50 depois de Cristo. Vejam só. Ela foi escrita, a carta aos Gálatas foi escrita no início do ministério de Paulo. Não muito depois de ter pregado na Galácia. Ele pregou, organizou as igrejas na Galácia, precisou ausentar-se. E aí entraram os aproveitadores impondo regras e normas. Tem 6 capítulos. Do capítulo 1, o capítulo 1 e 2 é um testemunho pessoal do apóstolo Paulo. O capítulo 3 ao 4, Paulo discute as questões da lei e da graça, as diferenças entre a lei e a graça, Paulo explica. E o capítulo 5 a 6 fala sobre a liberdade cristã debaixo da graça. É pelo Espírito Santo. Não é para ser uma bagunça, não pode ter rock evangélico, pagode evangélico, mulheres seminuas. Também não é o extremo da libertinagem. Mas não pode ser o extremo das exigências. Tem um centro, o Espírito Santo é o centro. Os conceitos principais: graça, lei, promessa, filho e escravo, espírito e liberdade. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos fortaleça
em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai. Vamos adiante.